Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Básica Revisão. Aula 2, Módulo 1. O assunto: o que são os elétrons? Vamos lá? Vamos supor que alguém lhe peça para fazer uma lista de todos os diversos tipos de materiais existentes no mundo. Mesmo que você dedicasse toda a sua vida para fazer a tal lista, é muito duvidoso que pudesse completar esta tarefa. Você teria que incluir todos os tipos diferentes de metais, plástico, madeira, produtos químicos e etc. A lista provavelmente seria interminável. Filósofo antigo se preocupava com a ideia de que deveria haver algumas coisas muito básicas que poderiam ser combinadas para formar todos os materiais que você conhece agora. Uma das teorias mais antigas dizia que tudo no universo era formado de 4 ingredientes básicos: a água, o fogo, o ar e a terra. Pensava-se que se estes ingredientes fossem combinados nas quantidades corretas, podia-se produzir qualquer material conhecido. Os primeiros alquimistas passaram a vida inteira tentando combinar estes elementos de maneira correta para produzir o ouro. Sabemos hoje em dia que os ingredientes básicos não são o ar, a terra, o fogo e a água. De fato, existem 92 ingredientes básicos, chamados elementos químicos, que em várias combinações produz todos os materiais conhecidos. Cada material no universo é um destes elementos, ou é formado pela combinação destes elementos. O hidrogênio e o oxigênio são ambos elementos. Preste atenção. Hidrogênio e oxigênio são ambos elementos químicos. Combinando estes elementos químicos na proporção correta, provavelmente iremos obter a água. O sal. O sal é formado pelos elementos sódio e cloro. O açúcar. O açúcar é formado pelo elemento carbono, hidrogênio e oxigênio. Sem dúvida, você sabe que uma colher de açúcar ela é formada por grânulo muito pequeno. Se pegássemos um grão de açúcar e dividi-lo em elementos sempre menores, eventualmente iríamos atingir um ponto em que as minúsculas partículas de açúcar não podem mais ser divididas e ser ainda chamada de açúcar. Esta menor partícula de açúcar, ela é chamada molécula. Preste atenção. Esta menor partícula de açúcar, ela é chamada molécula. Observe com atenção a figura ao lado. Na figura, mostramos a relação entre um grânulo de açúcar e uma molécula. Observe. Por definição, a molécula é a menor partícula de qualquer material que ainda conserva a sua propriedade. Preste atenção. Molécula é a menor partícula de qualquer material que ainda conserva as suas propriedades. Se você pudesse dividir a molécula, iria achar que a mesma é formada por combinações de elementos. No caso do açúcar, conforme indicado na figura, observe. A divisão da molécula produz pequenas partículas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Estes são conhecidos como elementos químicos. A menor partícula de um elemento químico que ainda conserva a propriedade do elemento é conhecido como átomo. Átomo, a menor partícula de um elemento químico que ainda conserva a propriedade do elemento, é conhecido como átomo.
Se você puder dividir a parte de um átomo em partículas menores, verá que este é formado de 3 partículas básicas, chamada elétron, próton e nêutron. A diferença entre o elemento e o outro, por exemplo, o carbono e o oxigênio, é o número de elétron, próton e nêutron existente no átomo deste elemento. Ninguém jamais viu um átomo. Porém, o cientista tem prova de que o átomo é construído como um sistema solar em miniatura. Consiste de um núcleo formado de próton e de nêutron, e em volta deste núcleo existe uma minúsculo elétron, uma minúscula partícula conhecida como elétron, que se desloca a alta velocidade. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.